De Carta Capital, muito boa tarde. Meu nome é Thaís Reis. Na verdade, o episódio de estreia da nossa série de webs em uma edição que fala sobre mudanças climáticas. E o último relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, que foi publicado em agosto, deixou muito claro que a crise climática já é uma realidade. O mundo tem ficado sem tempo de concretizar a meta de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius, conforme estabeleceu o Acordo de Paris, e levando em conta que o necessário seria uma redução ainda mais ambiciosa de 1,5 graus Celsius. Essa crise climática vai se tornar ainda mais e mais grave até que a humanidade reduza a zero a poluição de gases de efeito estufa. E as ondas de calor, as secas, as tempestades já afetam a nossa maneira de viver. Diante dessas constatações e do pouco que tem sido feito para mitigar os efeitos dessa crise, quais são as perspectivas para os próximos anos? É esse tema que a gente vai discutir aqui, com um trio de especialistas de 4 postados. Eu gostaria muito que todo mundo que está acompanhando a gente pudesse também enviar perguntas aqui na caixa dos comentários. Eu, na medida do possível, vou fazê-la aos 3. Tenho a honra, em nome de Carta Capital, de receber para debater esse tema o professor Ricardo Galvão, que é ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professor, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Carlos Bocui, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Carlos, muito obrigado pelo convite e pela parceria do PROAM na realização desse ciclo de debates. Obrigado, Thaís. Importante iniciativa. Vamos trabalhar juntos. Por último, mas não menos importante, o historiador Luiz Marques, que é autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço. E para introduzir a nossa audiência nesse tema, eu gostaria, Luiz, de fazer a primeira pergunta a você, que, enfim, escreveu um livro a respeito desse assunto. Como a humanidade chegou até aqui? Porque o capitalismo não é exatamente recente, mas as discussões sobre as mudanças climáticas, sobre o papel da produção industrial na degradação ambiental, considerado ali um período histórico mais amplo, são relativamente recentes. Como o mundo chegou até aqui? Qual é o estágio atual das coisas? Bom, acho que tudo, digamos assim, começa, né? Se você pegar a produtividade do trabalho de um trabalhador rural no Império Romano e compará-la com a produtividade do trabalho de um camponês da Alemanha ou da França no século XVIII, elas tinham melhorado um pouquinho, mas era basicamente a mesma. O grande salto na produtividade do trabalho, e que trouxe, portanto, a possibilidade de um aumento enorme da produção de excedentes de todo tipo, foi exatamente, então, a descoberta do carvão, em primeiro lugar, depois do petróleo, depois do gás, né, que potenciou em várias ordens de grandeza, digamos, essa capacidade de produção e de estabelecer um novo tipo de metabolismo, né, com o meio ambiente. O que nos trouxe ao longo de 2 séculos, uma quantidade completamente notável e sem precedentes de benefícios. Em todos os sentidos, no sentido da mortalidade infantil, no sentido da capacidade de segurança alimentar, etc, etc. Ninguém precisa fazer a defesa daquilo que foi essa fantástica, contínua revolução industrial e tecnológica dos últimos 2 séculos. O problema todo do sistema Terra é o problema como em todos, é um problema de escala, né? Então, quando nós falamos em gases de efeito estufa, os gases de efeito estufa são absolutamente essenciais, indispensáveis para que haja vida na Terra. Só que esses gases, ao longo dos últimos centenas de milhares de anos, variaram em torno de 270 até 300 e pouco. E isso que era necessário para que houvesse, então, um tipo de regularidade climática no sistema climático, que permitiu tudo, sobretudo nos últimos 11.700 anos, o que o Holoceno, não é? Que permitiu, então, o surgimento da agricultura, o surgimento das cidades, etc, etc. Em suma, a produção regular de excedente. Portanto, divisão social do trabalho, etc, etc. Quando essas concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso, etc., ultrapassam um certo patamar, há um aquecimento maior, há uma retenção da energia recebida do Sol no sistema Terra, que faz com que, haja um aquecimento. É muito simples, há um desequilíbrio radiativo no planeta, tá certo? Ou seja, mais energia está entrando no sistema Terra do que está saindo. E, portanto, o sistema aquece.
E ao aquecer, nós perturbamos completamente todas as condições de possibilidade da vida, da civilização, tal como ela ocorreu ao longo dos últimos milênios. O problema não é, basicamente, inclusive, o aquecimento, o problema é a rapidez do aquecimento. Porque se nós tivéssemos um aquecimento de 2 graus Celsius ao longo de 1000 anos, a gente se adaptava. O problema é que nós temos esse tipo de transformação no equilíbrio radiativo do planeta em 50 anos, em alguma coisa da ordem de 50, 100 anos no máximo. E isso é que faz com que, efetivamente, nós tenhamos que declarar uma emergência climática. Bokui, nós já falamos a esse respeito em um programa anterior aqui transmitido no site da Carta Capital, mas agora que nós estamos nos encaminhando para o final dessa COP26, com muitos desafios à frente, com países importantes nesse cenário, jogando agora como participantes de segundo escalão, como é o caso do Brasil, que acordos importantes foram firmados até aqui e quais são as suas expectativas para esses últimos dias de COP26? Até em que medida o mundo está caminhando para chegar a, de fato, atender as metas do Acordo de Paris? Bom, Thais, eu acho que o resultado da COP na conjuntura política global, na geopolítica hoje, nesse contexto, é decepcionante, porque você tem uma ascendência de uma potência como a China em contraposição a uma potência já instalada e que é representada pelos Estados Unidos. Então, essa disputa entre essas grandes potências, principalmente na área econômica, ela leva a China a não abandonar o seu sistema de geração de energia e de geração de economia fóssil, né? Inclusive com a compra de materiais militares com bilhões e bilhões de dólares agora por conta dessa disputa, né? Uma nova Guerra Fria que se coloca na face do planeta. E, de outro lado, os Estados Unidos que não querem abrir mão da liderança internacional como maior potência. Então, esse contexto geopolítico, ele desfavorece tremendamente um processo que ele deve passar pela solidariedade, né? Pelo multilateralismo, essa perspectiva de que você tenha sessões de ambos os lados, ou de vários lados, para você construir um novo modelo de gestão planetária. Nesse processo, a Rússia fica aí também deslocada, a sua ligação com a OPEP, a toda a questão que implica no aumento da produção de petróleo, isso continua de uma forma muito forte. Então, nós temos, na realidade, esses estados Leviatã, né, onde a economia dos combustíveis fósseis está imbricada no seu PIB, né, em todo o seu produto interno bruto, e as grandes corporações ainda dão as cartas nesse processo. Então, eu diria que nós vivemos hoje, essa COP, ela revela isso, um grande conflito de interesses. A necessidade da humanidade de proteger os ecossistemas naturais, aquilo que o Luiz se refere dessa transformação tão rápida, né, que se faz agora, e, por outro lado, o interesse econômico do business as usual, daquilo que já está estabelecido e que segue resistindo para manter o seu império, né, de lucro, de poder, inclusive de poder político, né? Muitos dos países estão alimentados por esse poder dos combustíveis fósseis, né? Então, eu acho que a COP26 ela retrata esse momento de conflito de interesses entre a questão do bem comum, do interesse público e do interesse privado, né? Como é que a gente soluciona isso, né? Essa conjuntura política de disputa Estados Unidos-China, ela é extremamente negativa. E eu ressalto aqui, nesse processo, o papel do G20, né? O G20 detém 80% das emissões de gases de efeito estufa, então o grande esforço deve ser feito por essas nações, na qual se inclui o Brasil. O Brasil não é inocente nessa história, ele tem as suas digitais também impressas na atmosfera, na poluição por carbono do planeta. Então, eu acho que é um processo. Nós estamos passando por esse momento agora, onde se definem essas posições. Alguns acordos são assinados, né? Eles, na verdade, eles vêm no bojo de todos aqueles que já assinamos, como de proteção da biodiversidade, de combate à desertificação,
o próprio Acordo de Mudanças Climáticas, todos remontando aí a Rio 92, mas as ações efetivas, né, essa transformação tão necessária, ela ainda não se sinaliza, porque nós dependemos de uma transformação da economia, não é? E esse é o grande desafio, né? É o reino de Midas, né? Contra a discussão por interesses difusos, interesses maiores de sobrevivência da humanidade. E é isso que está em jogo. Ricardo, para introduzir você nessa conversa, eu gostaria de ter uma avaliação sua a respeito da caminhada do Brasil, não só nas COPs, não só nesse evento em específico, mas esse caminho que o Brasil tem percorrido, que deixou de ser uma potência ambiental, deixou de usar a sustentabilidade, a economia verde como um ativo diplomático, ao vilão assumido do clima, né? Hoje mesmo, nosso atual ministro do Meio Ambiente disse na COP26 que onde há muita floresta também há pobreza. Não é a primeira e certamente não será a última das declarações do governo Bolsonaro que deixam o mundo estarrecido. Você que teve envolvimento muito próximo com o governo e que acompanha os dados de desmatamento no Brasil, como vê agora esse atual capítulo da nossa diplomacia ambiental? Bom, a nossa participação agora na COP26 só não foi totalmente negativa, porque fora o governo nós tivemos grupos lá atuando, inclusive grupos, empresas e ONGs, etc., trazendo uma mensagem positiva. Isso, de uma certa forma, amenizou a má impressão sobre o Brasil, né? Ontem mesmo estive conversando com o professor Paulo Artacho, que é um dos nossos representantes lá, que é um dos autores do relatório do IPCC. Ele mandou uma lista, depois eu posso ter mostrado a vocês, do que eles estão tentando acordar. Então, isso é o que, vamos dizer, o que nos dá algum alento, mas o cenário é muito cinzento, porque o Brasil sempre teve, historicamente, um enorme protagonismo nessa questão ambiental, sem dúvida nenhuma. Vocês sabem, já foi citado, que o monitoramento de desmatamento da Amazônia foi iniciado no Brasil em 1988. Então, a série histórica que mostra o desmatamento da Amazônia foi sempre considerada a melhor série de dados sobre desmatamento de florestas tropicais do mundo. Em 2018, eu estive em Pequim, na China, na comemoração dos 30 anos do Acordo Brasil-China de Desenvolvimento de Satélites de Observação da Terra. E eu fiquei emocionado, eu digo que fiquei muito emocionado mesmo, sou um mineiro que se emociona facilmente, né? Quando uma das cientistas chinesas, das mais famosas lá, falou sobre o acordo, ela disse que veio ao Brasil em 1985, 86, para aprender com o INPE como usar satélites para fazer monitoramento da Terra e de florestas tropicais. A China já tinha lançado satélite, mas ainda não sabia fazer. E ela fez um agradecimento explícito. Eu fiquei emocionado porque uma das pessoas que a ONU fez questão de mandar lá foi a Simonetta Di Pipo, que é a presidente da UNOSA, que é o Escritório das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço. Então, o elogio do Brasil foi enorme, enorme, né? Eu não posso deixar de dizer que esse governo acabou com essa colaboração Brasil-China no desenvolvimento de satélites de observação da Terra. Em 2015, uma das respostas, aliás, das transparências que eu gosto de mostrar em minhas apresentações, teve um trabalho muito interessante numa revista importante sobre a observação da Terra, de professores de Harvard e da NASA. E eles falam explicitamente o seguinte: outros países do mundo têm sistemas de observação da Terra, de monitoramento de desmatamento, como o Brasil tem. Então, ele cita, por exemplo, a Austrália e a Índia e a China. Mas nenhum deles fornece dados com a qualidade que o INPE faz. Então, ele conclama os outros países para seguir o exemplo do Brasil. Tudo isso, infelizmente, foi perdido, né? E, infelizmente, até antes do governo Bolsonaro,
o desmatamento na Amazônia começou a crescer novamente, né? Então, nós perdemos totalmente esse protagonismo, e isso é de me entristecer bastante. E eu gostaria de perguntar a vocês três, diante dessa incapacidade de o Brasil agora retomar esse protagonismo, ao menos a curto prazo, que países, que organismos internacionais, que atores, na opinião de vocês, têm condições de liderar esse diálogo e de mediar esse conflito de interesses e trabalhar em prol do clima nos próximos anos? Quem vai acalmar os ânimos entre os países? Quem tem esse poder agora? Começando pelo Bocu e depois o Luiz, encerrando com o Ricardo Galvão. Sem som. Ok. O papel da comunidade europeia, né, mais progressista, algumas posições lastreadas na ciência e no conhecimento, na participação social, na democracia, principalmente no âmbito da União Europeia, né? Também você tem atitudes bastante progressistas do próprio Reino Unido, né? A Inglaterra sempre pensando para 100 anos, né? Por conta de ser uma ilha e ter os seus recursos limitados, então eles têm eu não estou aqui tecendo um elogio à geopolítica implementada pela Grã-Bretanha ao longo dos séculos, mas sim a capacidade que os ingleses têm, né? Então, eu acho que ali, nesse meio da comunidade europeia, nós temos uma questão bastante interessante de influência política, mas eu acredito naquilo que o professor Galvão dizia agora, que é o papel da ciência, do conhecimento, não é? E dessa influência que ela permeia os estados. Quando eu me refiro a estados Leviatã, onde se imbrica o poder das corporações, né? Dos combustíveis fósseis, dos interesses que não são os interesses maiores da sociedade. Por outro lado, você tem o conhecimento, e esse conhecimento também permeia as nações. Isso que é lastimável. O Brasil essa possibilidade de ir lá, de ouvir os seus cientistas. E hoje o Brasil foi para a conferência, para a COP, completamente dissociado da sociedade e da ciência, não é? E, por outro lado, eu acredito também na participação social, na possibilidade de que a própria sociedade ela caminhe para mecanismos de autorregulamentação. Eu acho que isso acontece, por um lado, no reino das commodities, como sendo para conter o que se entende como concorrência desleal. Ou seja, se num país você produz às custas do meio ambiente, você produz com custo muito mais barato do que aqueles que fazem de forma correta. Então, isso certamente irá provocar algumas restrições internacionais. Não que seja o melhor argumento, mas provoca. Por outro lado, esse regramento internacional para o comércio internacional, ele tende a regrar melhor, eu diria, toda a troca de bens, não é? E, finalmente, eu acho que, de certa forma, nós estamos um pouco já experimentando a dor das mudanças climáticas, não é? Os efeitos negativos, o que aconteceu na onda de calor, Canadá, Estados Unidos, as chuvas na Europa, as queimadas no Brasil, a seca no Sudeste brasileiro, a perda de zonas que eram ainda produtivas do próprio Nordeste, não é? Então, essa perda, né, que vai doer na pele dos brasileiros e da humanidade, ela deve impulsionar também essas transformações, né? Agora, o que nós devemos evitar a todo custo é aquilo que tem sido o grande entrave real dessa transformação, que são os negacionistas, como no caso Donald Trump e no Brasil Jair Bolsonaro, né? Essas pessoas, eu diria, são não gratas para a humanidade. Isso é claro hoje. Você tem que ter uma perspectiva muito proativa das lideranças que lastreiem as suas políticas, a sua governança e expectativas baseadas no melhor conhecimento científico, na democracia e na percepção da sociedade. Luiz? Olha, eu subscrevo tudo que o Carlos disse, eu acho
que a grande questão é a questão da organização da sociedade. É claro que a União Europeia, que é realmente mais avançada, agora a administração Biden talvez tentando também dar algum passo adiante, embora com muitas restrições do lado do Congresso, lá do Congresso americano, muito difícil para ele avançar. E claro que são países que estão, regiões e países que estão muito mais avançados do que nós, mesmo antes do Bolsonaro. Do ponto de vista de políticas públicas de contenção das crises ambientais. Mas, veja, eu acho que a grande questão hoje, para nós no Brasil, sobretudo, é como sensibilizar o governo chinês. O governo chinês hoje é o maior emissor de gás de efeito de estufa, de longe, muito além dos Estados Unidos, é o principal importador de commodities do Brasil. E o Brasil, no fundo, acabou por se inserir, ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos, ele acabou por se inserir nessa cadeia do sistema alimentar globalizado. E o que me parece a coisa mais preocupante é o fato de que existem interesses, mesmo na União Europeia, mesmo nos Estados Unidos, que são poderosos e que tendem a procurar que o Brasil permaneça nessa posição de fornecedor de commodities agropecuárias. Então, 20% da carne exportada no mundo vem do Brasil. O Brasil tem um rebanho hoje que é maior do que a sua população humana. E nós sabemos que o gado, o desmatamento da Amazônia se deve em mais de 80%, o MapBioma, se eu me lembro bem, me fala em 82%, 84% do desmatamento do Brasil entre 1985 e 2020, se deve à abertura de pastagens. Essa abertura de pastagens é claramente uma forma de inserir o Brasil nessa questão, e não é só a abertura de pastagens, mas também a produção de soja, porque a soja se deve basicamente voltada para a produção de ração animal. Então, é todo um sistema alimentar, que é um sistema alimentar muito fortemente baseado em nutrientes de origem animal, que faz com que o Brasil, de alguma maneira, esteja muito fortemente acorrentado a esses interesses do sistema alimentar globalizado. Como sair disso? Eu só posso imaginar através de, efetivamente, uma iniciativa das sociedades. Não há nenhuma sociedade nacional que será capaz de sozinha fazer isso, mas é exatamente desse esforço de conjugação de esforços da sociedade, mas realmente de baixo para cima, porque eu acho que as 26 COPs mostraram que de cima para baixo nós caminhamos numa velocidade. Para dizer que caminhamos numa velocidade totalmente desproporcional ao avanço da crise ambiental, né? Isso para ser generoso, digamos. Isso que basicamente isso. Antes de passar a palavra para o professor Ricardo, do Carlos Almeida, Luiz, ele pergunta se é possível, na sua opinião, combater as mudanças climáticas dentro da lógica do capitalismo. Então, quer dizer, essa é uma questão, né, com a qual, bom, meu livro se chama Capitalismo e Colapso Ambiental, então, evidentemente, a resposta quase que estaria dada. Mas a palavra capitalismo, ela suscita muitos mal-entendidos, né? Porque ela é, tradicionalmente, no século XX, contraposta ao socialismo, né? E o socialismo, tal como ele se desenvolveu historicamente ao longo do século XX, foi tão devastador quanto o capitalismo, se no caso da União Soviética, da ex-União Soviética, ainda mais, talvez, se possível for, ainda mais do que os países capitalistas. Então, a palavra capitalismo teria que ser melhor, talvez seria bem entendida, para não suscitar mal-entendidos, no sentido de que, bom, se trata de um sistema econômico hegemônico globalizado, baseado numa premissa fundamental, que é a de que a economia, para que ela funcione, ela precisa crescer. Isso faz parte, digamos, do mecanismo celular do funcionamento da economia. Para que ela funcione, ela precisa crescer, e esse crescimento, evidentemente, já desde 1972, não é? The Limits to Growth, etc., não é? daquela equipe de estudiosos do MIT, mostrava que, efetivamente, havia lá 12 cenários, e um desses cenários, que seria o cenário aquele que acabou se concretizando, era um cenário que nos levaria a um colapso por volta da primeira metade do século XXI. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, quando o Dennis Meadows foi entrevistado em 2012, 50 anos depois do seu livro, ele falou, já vejo o colapso acontecendo. E, efetivamente, um colapso não é uma parede no qual nós batemos, não é um evento.
O colapso é um processo que vai se aprofundando, vai se tornando mais abrangente, vai estreitando as possibilidades de reação em relação a ele, e nós estamos claramente nesse processo. Então, esse sistema globalizado, ao qual se dá o nome classicamente de capitalismo, é um sistema sem saída. No meu entender, ele é completamente sem saída. Ele não reúne as condições para se superar. É preciso que as sociedades mudem de trajetória. Bastante radical e bastante a curto prazo. Professor Galvão, gostaria de dar a sua contribuição a respeito de quem, nos anos, o grande pacificador da questão climática no mundo? Alguém vai, de fato, ocupar esse papel? Resposta geral, eu vou muito na direção do que o Carlos mencionou, também mencionado pelo Luiz. Eu acredito mais nas sociedades do que nos governos, né? E colocando num contexto global, nós temos que diminuir a concentração, principalmente de CO2 na atmosfera. Esse é o objetivo, sabe? É disso que nós estamos falando, que leva muito tempo. Nós só temos duas ferramentas. Uma é diminuir violentamente o uso de combustíveis fósseis na nossa economia, o que é muito difícil, porque nós temos que lembrar que foram 200 anos de desenvolvimento, o Luiz mencionou, baseado em preços bastante baixos até de combustíveis fósseis, e num capitalismo predatório, eu colocaria, eu sempre gosto quando eu critico, eu li o livro do Luiz, que, aliás, ele me ofereceu, agradeço muito a ele, mas eu sempre gosto de colocar esse adjetivo no capitalismo, para mim, o capitalismo predatório, para separar. Mas, voltando, então, nós temos duas ferramentas, diminuir a utilização de combustíveis fósseis, fortemente o sequestro de carbono. Essa questão de, então, proteger florestas. Na diminuição da utilização de combustíveis fósseis, é óbvio, e o Carlos mencionou rapidamente, que há uma resistência muito grande de grandes corporações e inclusive países envolvidos nisso. Por exemplo, nós temos reações agora, algumas discussões no COP26, da própria Austrália e o Japão, um país que muita gente gosta, reage à questão do combustível fóssil. E se entende a dependência dele, né? Porque o Japão, se não for usar combustíveis fósseis, vai necessitar energia nuclear. Não há como a energia solar, eólica, substituir o que eles necessitam de energia. Vão precisar de energia nuclear, eles tiveram um tremendo problema com a energia nuclear, né? Então, nós temos que entender esses problemas. O Japão, a Austrália e outros países, é claro, os Emirados Árabes e todos são absolutamente, eles resistem a essa diminuição do uso de combustíveis fósseis. A Europa, o Carlos mencionou rapidamente, está bem avançada nessa direção, liderada pela Alemanha, com utilização de sistemas alternativos. Bom, a segunda parte depende realmente de sequestro de carbono e usar floresta. Não só nós temos nas florestas tropicais eliminar completamente o desmatamento o mais rápido possível, e os países se comprometeram, né? Assinaram, o Brasil assinou, de zerar o desmatamento. Num prazo, não sei se acredito em todas as promessas, mas eles comprometeram, está assinado lá zerar o desmatamento. Mas é muito mais necessário, além de zerar o desmatamento, reflorestar. Nós temos que ter ideia que nós temos 1,5 bilhão de hectares de terra distribuída em todo o mundo, vazia, sem nada, que pode ser usada para reflorestamento, não só 50 milhões de hectares, certo? E essas ações para aumentar as florestas e aumentar o sequestro de carbono, essas dependem essencialmente dos governos, de políticas públicas, certo? É claro que com a participação do capital, incentivando o capital, ganhar onde puder, mas com o controle do governo, certo? Então, eu gosto muito de uma palavra que o pessoal que apoiou a Marina usava, eu acho que há 8 anos atrás. Nesse daí nós precisamos de um Estado mobilizador, certo? Não podemos só acreditar nas iniciativas particulares, e precisamos de Estados mobilizadores. E o Estado mobilizador
catalisador vai funcionar se tiver uma ação forte da sociedade. Exato. Precisamos. Eu queria trazer dois assuntos para essa conversa. Um envolve, enfim, havia uma expectativa, existe ainda uma expectativa de que essa COP termine num acordo para reduzir entre 40% ou 50% as emissões de gases poluentes até o fim dessa década. Eu acho que essa é uma previsão difícil, gostaria que vocês elaborassem a esse respeito, mas o que eu gostaria de saber é, a tecnologia, a busca pelos veículos elétricos, pode forçar a aceleração desse processo? Começa com quem? Pode começar por você, Bokui. Ok, eu tive uma experiência bastante interessante no controle de veículos automotores, no avanço tecnológico das especificações para motores menos poluentes durante o acompanhamento do PROCONVE, que era o Programa de Controle de Poluição dos Veículos, não é? E se percebia que o Brasil não queria mudar a sua matriz, a sua forma de produzir hoje, porque havia interesses em nichos específicos de mercado. Por exemplo, o Brasil queria continuar a produzir veículos a um custo muito baixo, porque já estava paga a linha de produção para a África, não é? Então, esse tipo de interesse econômico no âmago da produção industrial, ele leva a reservas de mercado muito negativas. Então, o que seria muito interessante, Thais, é que nós caminhássemos para uma normatização global com relação à restrição para o uso da queima de combustíveis fósseis em motores de combustão, né? No Brasil, nós temos dificuldade para implementar a inspeção veicular, que ela envolve não só controle de poluição, mas também segurança. São Paulo estava avançado nesse controle e abandonou o programa, que é obrigatório, está previsto em lei. Então, eu acho que existe sempre uma resistência muito grande quando a indústria tem que investir em novas tecnologias, né? E isso é uma questão que deve ser superada por uma firme ação da sociedade e também dos governos, né? Mas aí que está o problema, é que quando a pressão vem da indústria, o governo cede, né? Eu estou muito habituado, principalmente nos conselhos ambientais, a assistir à queda de braço entre a proteção da saúde, a proteção da vida e o avanço das novas tecnologias. E a indústria, ela sempre resiste para não ter que investir. A lógica é investir menos e lucrar mais, né? Então, nós temos que lançar luzes sobre esse modelo, que é um modelo predador. É exatamente nisso que reside os grandes males da humanidade. Quer dizer, você adota um sistema capitalista, como muito bem colocou o Luiz, que é um modelo que ele prioriza o lucro sobre qualquer outra questão. Enquanto nós não trouxermos à luz realmente esses valores de proteção da vida, não é? Que isso não tem um preço, porque não é precificável, né? Mas isso acaba sendo colocado dentro da própria economia como uma externalidade, alguma coisa que fica fora das contas, né? Nós fazemos contas erradas. Então, eu acho que esse avanço, ele passa por um regramento da economia que é alguma coisa que tangencia a ética, né? Os valores. Então, essa perspectiva de transformação da economia para uma economia responsável do ponto de vista socioambiental me parece ser tão importante como cuidarmos de uma transição para uma outra tecnologia mais limpa. Porque se nós não cuidarmos dessa engenharia social, dessa perspectiva de um avanço civilizatório para a economia, para o reino de Midas, nós vamos continuar transformando em ouro tudo que for possível, né? E algumas coisas não são precificáveis, né? A vida humana, por exemplo, a saúde e a questão do aquecimento global. Então, eu acho que essa é a transformação que passa por um salto de consciência, aquele momento que a gente anseia tanto, que é o Zeitgeist, né? É quando o nível das consciências se transforma a um ponto que provoca um salto de comportamento da sociedade. Para fazer isso, você tem que trabalhar
né, a ética nessas questões, os princípios de uma economia responsável e também a perspectiva de um avanço tecnológico real, no mundo real. Luiz, você gostaria de complementar? Sim, eu acho que o que o Carlos disse está, a meu ver, completamente correto. Em suma, não teria nada a divergir do que ele disse, muito pelo contrário. Eu teria um ponto, em todo caso, que talvez seja aquilo que me parece o ponto crucial, tanto no que se refere a qualquer mudança de trajetória, quanto ao resultado de acordos climáticos, tais como o atual, etc., que é o problema seguinte, quer dizer, nós temos um padrão de consumo, me refiro aos 30% mais ricos da humanidade, 20%, 30% mais ricos da humanidade, nós temos um padrão de consumo e uma expectativa de consumo que é, de resto, compartilhada também por aqueles que não têm oportunidade de consumo, que é completamente incompatível com o sistema Terra. E isso é muito difícil das pessoas entenderem. É claro, quer dizer, uma civilização num planeta como o nosso, ela só pode evoluir se ela evoluir ao longo de uma linha de baixo consumo de bens e energia. E nós estamos muito acima desse padrão sustentável de consumo de bens e de energia. Mesmo que nós pensássemos numa transição energética com a velocidade requerida, quer dizer, conservando a premissa que nós vamos manter esse padrão de consumo de bens e de energia, nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que produzir uma quantidade monstruosa de minerais, de ferro, de metalurgia, etc., por exemplo, para construir uma quantidade fantástica de torres, de eólicas ou de painéis de vidro. Isso significaria o quê? Significaria um consumo extraordinariamente alto de energia baseado na matriz anterior, baseado nas coisas. E, portanto, levaria a um aumento muito grande digamos assim, das emissões atuais e, portanto, como diz o Ricardo, também das concentrações atmosféricas, que são, na verdade, o ponto fulcral. Então, nós só podemos transitar agora se nós admitirmos a dificílima, a dolorosa premissa de que nós vamos ter que baixar a bola, nós vamos ter que diminuir os padrões de consumo de energia e de bens. Para quem? Para esses 30%. Esses 30% que agora estão muito acima da linha vermelha, né? Então, essa é ao meu ver, o grande desafio. Claro, nós podemos transitar para carros elétricos, mas tudo isso significa, na verdade, um dispêndio de energia muito grande. Para você transitar de uma matriz para outra, você tem que ter uma matriz abundante abundante e disponível e não prejudicial, para que você possa fazer uma coisa como essa. E nós não temos mais esse tempo. Se nós tivéssemos começado nos anos 70, as coisas teriam, como já se sabia que era necessário fazer isso. Então, nós teríamos tido agora uma possibilidade muito maior, teríamos uma situação muito de transição energética, sem um sacrifício muito grande das expectativas de consumo. Bom, parecem existir dois grandes esforços de convencimento que serão necessários. Fazer a sociedade, o poder público, entender que a mudança climática é um assunto urgente. Segundo, que a grande maneira de lidar com esse problema é diminuir os padrões de consumo, especialmente nesses países, como você mencionou, Luiz, que têm um nível hoje de consumo de recursos naturais muito acima do recomendado. E eu gostaria, então, de fazer uma pergunta para o Ricardo Galvão, que é como fazer isso, como promover essa conscientização, como convencer a sociedade disso, numa época em que a gente duvida até mesmo dos dados que têm levado os institutos a essas conclusões, numa época de negacionismo, de questionamento à ciência, de um desencontro de informações que chega em turbilhão para as pessoas por conta da internet e das redes sociais, como educá-las nesse sentido? Ô, Thaís, me faz algumas perguntas difíceis, mas eu vou começar elaborando um pouquinho no que falou tanto o Carlos como o Luiz. Em particular, o Luiz chama atenção sobre essa questão que nós temos que mudar nosso padrão de consumo, né? Para fazer um comentário específico, depois eu vou atingir mais, sobre o carro elétrico. Sabe? O carro elétrico, note, o carro elétrico não é uma fonte de energia. Ele precisa de eletricidade, certo? As baterias do carro elétrico necessitam de um consumo de lítio enorme. Eu tenho um filho meu que até é
apaixonado pelo carro elétrico, como ele trabalha na Embraer, também interessado no avião elétrico, ele é um apaixonado pelo carro elétrico. Mas veja, dentro do contexto que o Luiz colocou, o que é um carro elétrico? É manter a mesma mentalidade de cada um ter seu carro, cada um viajar com transportes coletivos. Continua a mesma mentalidade, como o Luiz mencionou, de um consumo forte daquilo que a própria terra pode fornecer. Então, acho que é importante, um avanço tecnológico importante, mas não vai dar uma solução última para o problema. Nós temos que lembrar que 49% de toda a emissão de gás de efeito de estufa na 10%. O que vai significar o carro elétrico para essas pessoas? Aonde que eles estão entrando? Então, realmente, nós temos que fazer uma mudança de mentalidade, e isso é muito importante, a sociedade se conscientizar disso, o que não é fácil. Então, eu faço o pulo para a pergunta que me colocasse. Nós estamos num cenário de negacionismo, né? Eu tenho feito sempre a questão, nas últimas apresentações, de estabelecer uma diferença entre o que nós chamávamos antigamente de obscurantismo do negacionismo atual. O obscurantismo passado eram realmente atitudes contrárias à ciência, informações novas, mais motivadas por posições religiosas extremistas, né? Hoje não. Hoje, infelizmente, nós temos um negacionismo construído, uma pseudociência por grupos poderosos para destruir a ciência, destruir os seus resultados em tudo aquilo que vai contra seus interesses, sua zona de conforto ou seus interesses políticos e outros mais. Infelizmente, Thaís, as redes sociais têm facilitado muito isso. As redes sociais têm alguns méritos, né? Eu não uso nenhuma rede social, mas elas têm... É um privilégio. Eu não uso, eu sempre digo, eu não uso porque eu sou muito religioso, e eu não uso nada que o diabo criou. Por isso que eu fico fora. Aqui em casa, só quem usa redes sociais é minha esposa, porque é no diabo, mas os homens não, né? Então, por isso que eu não utilizo. Mas voltando agora, deixando da brincadeira, né? Qual o problema aí, que é o ponto fulcral da tua questão, Thaís? É que as redes sociais são muito superficiais. É muito difícil um pesquisador dar uma resposta mais contundente que mostre à população o que deve ser feito nas respostas só através das redes sociais, porque tem coisas científicas que exigem profundidade, é inerente à ciência, sabe? Então, eu tenho recebido uma quantidade imensa de mensagens de estudantes que eu admiro muito, que trabalham nas redes sociais para ir contra essa pseudociência do negacionismo, sempre rebutando informações erradas. Então, eu tenho aconselhado com eles, primeira coisa, não se irrite, não responda de uma forma bruta. A segunda coisa, se não for possível explicar detalhadamente, com a qualidade que a ciência exija, dê um exemplo e coloque uma citação na internet. Porque a internet, sim, tem páginas que é possível aprofundar. Indique àqueles que o seguem aonde ler uma informação mais correta. Mas eu não sei como atuar. Nós, cientistas, ainda temos que aprender muito como atuar nas redes sociais. O Walter faz uma pergunta, professor Galvão, que eu gostaria de dirigir a você. Ele diz que faltam políticas públicas baseadas em evidência científica e que ele pergunta, políticas públicas baseadas em evidência científica são necessárias para conter as mudanças climáticas? Faltam, a seu ver, cientistas na política? Bom, primeiro eu vou dar a resposta mais geral para ele, né? Não há a menor dúvida, eu tenho insistido muito nessa mensagem que eu tenho dado em minhas palestras, que nós não teremos um desenvolvimento nesse século que seja socialmente justo, sustentável e equânime, sem políticas públicas fortemente embasadas nos avanços científicos e tecnológicos, né? Então, isso nos obriga, e já vou fazer uma mensagem para o ano que vem, não é uma mensagem partidária, é uma mensagem mais de ideologia política, né?
Isso nos obriga, a todos os cidadãos brasileiros, nas eleições, não votar em políticos estultos e negacionistas, seja de que partido for, seja de que ideologia política for. Se for alguém do teu partido que é negacionista, considere fora da tua eleição, certo? Porque nós vamos necessitar de políticas públicas fortemente embasadas na ciência. Agora, os cientistas têm que participar mais, né? Eu tenho um exemplo forte, a Universidade de São Paulo tem um exemplo forte, um grande físico, o professor Mário Schemberg, que, além de ser crítico de arte, ele também se elegeu 2 vezes deputado estadual e procurou atuar na política, porque ele achava muito importante trazer a mensagem. Nós temos agora em São Paulo, em todo o Brasil, mais concentrado em São Paulo, um movimento de cientistas, certo? E esse chamado cientistas engajados, que procuramos agora atuar na política independente de cor partidária. Seja de que cor partidária for, não interessa, mas interessa trazer a mensagem científica para a formulação de políticas públicas. Eu gostaria, gente, primeiro de saber se o Bocuí e o Luiz gostariam de falar também a respeito desse assunto, mas, se não, de introduzir um outro assunto, que é a crise energética mundial, e aproveitando um comentário da Vitória, ela pergunta qual é a opinião dos senhores, começando agora pelo Luiz, pelo Ricardo Galvão e finalizando com o Bocuí, qual é a melhor saída para o Brasil frente à atual crise energética, levando em consideração o embate entre a indústria e a resistência à implementação de sistemas renováveis de energia? Olha, eu gostaria só de complementar uma questãozinha em relação àquilo que o Ricardo disse sobre a questão do negacionismo. Eu já volto para a questão atual. Eu acho que há evidentemente, bom, várias publicações muito importantes que foram escritas sobre isso, mostrando exatamente a iniciativa das grandes corporações, desde a época do cigarro, desde a época em que a Rachel Carson falou sobre o DDT, a Monsanto já começou a tentar desmoralizar, isso falando dos anos 60, isso se aprimorou desde então, e hoje em dia, sim, claro, essa questão é muito forte. O que me parece importante também levar em consideração é o fato de que essas corporações elas agem sobre um solo fértil, no sentido em que a população ela está, a meu ver, de uma maneira mais ou menos difusa, mais ou menos inconsciente, dependendo do caso para caso, mas ela tá claramente percebendo. Os anos 60 e 70 e 80 prometeram, a ciência, vejam, até os a doença, vamos vencer a escassez, etc, etc. Essa ciência produziu muitas coisas que foram exatamente nesse sentido. Mas, a partir dos anos 60, 70, sobretudo, ela começou a dizer, olha, gente, a situação... esses que nós tratamos hoje, a questão da biodiversidade, a questão do sistema climático, etc, etc. E as pessoas não querem ouvir isso. Enquanto a ciência prometia um futuro róseo, em que todo mundo seria feliz, rico e imortal, claro, era fácil apoiar a ciência. O problema do negacionismo é que ele age sobre uma população que está angustiada porque ela percebe que, de alguma maneira, aquelas promessas, aquelas expectativas, elas não estão mais tão risonhas como elas eram antigamente. Então, é mais fácil você abraçar o negacionismo hoje, porque é mais fácil você abraçar uma narrativa que coloque em causa, que coloque em dúvida as advertências que a ciência tem feito, né? Então, acho que essa é uma das questões que é um problema não só das corporações, é um problema sociológico amplo, de uma dificuldade muito grande da sociedade em entender que ela está numa situação difícil. Agora, no que se refere à questão que você colocou, Thaís, o Brasil é um país, vejam, o Brasil é um país extraordinariamente privilegiado, no sentido de uma nova matriz energética, de uma nova capacidade de produção, etc. Posso discordar em detalhes, mas eu estou plenamente de acordo com o fato de que, evidentemente, que é possível criar uma economia
na Amazônia, que seja uma economia da floresta em pé, como tem tanto falado, voltado, o Carlos Nobre e outros cientistas, em suma, falando sobre essa questão, que é uma questão, talvez, não sei se essa economia seria uma economia de escala, tal como aquela que se pretende hoje. Mas é claro que, agora, do ponto de vista da energia, nós temos um país ensolarado, temos um país cheio de vento, temos um país com uma possibilidade, com um clima relativamente ameno. Então, nós teríamos uma possibilidade muito grande de transitar mais facilmente do que outros países para uma economia de baixo carbono, uma economia renovável de baixo carbono. Não se faz isso, em grande parte, também porque existe uma mentalidade de que a Petrobras é uma empresa extraordinariamente importante, brasileira, etc, etc. Então, essa ideia é claro que também eu quero também, digamos assim, proteger a Petrobras dos interesses internacionais, lógico, mas a Petrobras não pode mais se chamar Petro, ela tem que se chamar uma sociedade de energia brasileira, e ela poderia, sim, claramente comandar esse processo, porque existe um enorme patrimônio de experiências, de conhecimento, de tecnologia da Petrobras, que ela poderia reconverter isso muito fortemente. Então, se houvesse uma política realmente importante de desinvestimento no petróleo, mas fazendo com que as receitas do petróleo fossem imediatamente transferidas para uma nova capacidade instalada de energia elétrica e outras energias de tipo, vamos dizer assim, renovável de baixo carbono, aí nós poderíamos fazer alguma coisa muito mais fácil, por exemplo, do que o Japão, como estava dizendo o Ricardo Galvão, por exemplo, perdão, o Carlos. O Japão é um país, a Europa é um país com pouquíssimos recursos naturais. Nós temos esses recursos, nós temos tudo a nosso favor para fazer isso. Nós temos simplesmente que entender que não é esse modelo econômico, não é esse sistema político que permite que isso possa ser feito. Bocuí? Eu gostaria de voltar um pouquinho, Thais, naquela pergunta anterior, que é a falta de um modelo para o Brasil, modelo de desenvolvimento para o Brasil, um Brasil sustentável, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o estado de São Paulo e nós vemos a forma como foi desmantelada toda a estrutura ferroviária paulista, né? Os modais de transporte que seriam mais interessantes do ponto de vista da logística, quando nós vemos o lobby do petróleo que instalou o sistema viário, inventados por indústrias com interesse nesse sistema, que era a General Motors e outras, não é? Então, nós não nos livramos dessas intencionalidades, não é? De questões que permeiam hoje a nossa sociedade e que foram plantadas. Eu queria só relatar aqui, por exemplo, a questão do trabalho, do homework, o trabalho em casa. Eu, durante a discussão para despressurização da poluição de regiões metropolitanas, nós fizemos a proposta de teletrabalho há mais de 10 anos atrás, né? E já era perfeitamente factível. Isso aconteceu agora, no bojo da crise da Covid, e isso poderia ter sido implementado como uma medida auxiliar para melhorar, inclusive, a qualidade de vida das pessoas, né? Então, essa ausência de pensar o Brasil sustentável, ele passa por um processo que é de como trazermos, e aqui uma homenagem ao professor Galvão, como trazemos a ciência para o seu papel decisório na formulação de políticas públicas, né? O Luiz também tem uma contribuição extraordinária nessa linha. Agora, qual é a engenharia social que nós precisamos para fazer isso, né? Então, mais do que as medidas estruturais, nós precisamos de uma engenharia social que permita que não só a ciência, mas também a plena participação social sejam elementos decisórios para a tomada de decisões. E o Brasil, ele é pródigo na sua Constituição, que determina a plena participação social para todas as questões que dizem respeito à área ambiental, né? É garantida a plena participação social. Isso está no âmago da Constituição brasileira, não é? E o que falta para o Brasil é construir esse instrumento, né,
que o livre das intencionalidades que permeiam a sociedade, que eu me refiro aos estados Leviatã, motivados por esses elementos todos, que também o professor Galvão colocou como essas influências negativas, que plantam o negacionismo, né? É plantado por estratégias pensadas para fazer isso, né? E que hoje é o modelo do governo brasileiro. O modelo Bolsonaro, ele é um modelo negacionista plantado pelo agronegócio. A área ambiental brasileira foi capturada pelo agronegócio, né? Por outro lado, você tem estados mais progressistas, como São Paulo, por exemplo, onde essa captura por setores econômicos é mais sutil, né? A transformação negativa, ela é subreptícia, é o desmantelamento das condições dos conselhos ambientais, são medidas que elas se travestem de avanços, mas que, na verdade, elas retiram as conquistas sociais. Então, essa engenharia social para um modelo de participação social, trazendo a ciência para o centro das decisões, né? Para um processo que garanta a continuidade de planos, a elaboração de políticas públicas, me parece ser a grande lacuna que deve permear a discussão de um modelo civilizatório para nos livrar desse capitalismo selvagem que temos hoje, como diz muito bem a obra do professor Luiz Marques, né? Então, eu chamo a atenção para essa expectativa que foi abandonada pelo governo federal e que outros estados trabalham de uma forma sutil para neutralizar, que é a participação social e a participação da ciência. Por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, hoje, que é o maior conselho ambiental do Brasil, que determina normativas ambientais, regulações ambientais, ele, a Sociedade Brasileira para a Progresso da Ciência foi alijada do Conselho. Você não tem um representante do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Não é? Então, essas lacunas sociais que o Brasil tem, elas têm que ser saneadas antes de avançarmos na perspectiva de construirmos um modelo de sustentabilidade. Porque se continuarmos à mercê das intencionalidades que são plantadas, como o agronegócio mais atrasado, como o desmatamento, a mineração, todos esses efeitos que são palpáveis hoje, nós não vamos conseguir construir um Brasil com capacidade de produzir políticas públicas para a sustentabilidade. Eu queria chamar essa atenção, e eu acho que essa minha colocação também responde à sua pergunta com relação à questão da energia, não é? Como construir um Brasil sustentável do ponto de vista do uso de matrizes energéticas diversificadas e que sejam livres aí do carbono, né? E concordo absolutamente com o Luiz quando ele coloca a questão da Petrobras como uma indústria de energia, né? De energia limpa. Ela tem que passar por essa transformação. Você veja que nos últimos leilões de petróleo, 5 áreas foram arrematadas porque ninguém mais quer perseguir extração de petróleo pelos próximos 30 anos, né? As empresas não são malucas o suficiente para entrarem nessa aventura que sabem que haverá fortes restrições com relação às emissões de carbono, né? Professor Galvão? Bom, deixa eu ser um pouquinho, voltar à questão energética, talvez, um pouco de forma mais específica, né? Primeiro, pela pergunta feita, nós temos que falar agora das fontes renováveis de energia. Não é bem verdade que há forte resistência. O aumento da produção de energia eólica e solar no país na última década tem sido notável, certo? Nós tínhamos um problema muito grande, porque tanto a energia eólica como o solar precisa de sistemas de distribuição inteligentes, e nós não os tínhamos. Nós não tínhamos um sistema de distribuição inteligente e estamos desenvolvendo agora. Então, o Brasil, inclusive em produção eólica, está aumentando bastante a produtividade. Mas o ponto essencial, indo na direção também, a matriz energética,
é baseado fortemente na produção hidrelétrica, né? Que o governo, estratégica do governo, qualquer governo sério que entre, que vai fazer uma política estratégica, aí o Brasil tem que se programar para isso. Os estudos são muito bem mostrados pelo professor Paulo Artacho, no aumento de 1,5 a 2 graus centígrados, consequências no Brasil, todo o centro-oeste, parte do sudeste, indo para a Bolívia e o Paraguai, a umidade do solo vai diminuir muito. A precipitação também vai diminuir muito. O país tem que se preparar para isso. Mesmo que nós paremos de desmatar a Amazônia, aumenta, vai ter carros elétricos, etc., o que for, que não vai ser em pouco tempo, em cerca de 20, 30 anos nós vamos ter isso. Então, o próximo governo tem que estar absolutamente consciente disso. Tem que ter pessoas capacitadas para trabalhar sobre essa questão da matriz energética e, sim, fazer, Luiz, foi exploração de petróleo em águas profundas, de trabalho junto com a academia. Nós temos centro de pesquisa da Petrobras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muita colaboração com a universidade. Eles têm que mudar agora, se associar à empresa de pesquisas energéticas e mudar a sua maneira de atuar. Tem que colaborar realmente com a academia e passar por uma empresa energética. A matriz energética brasileira no futuro tem que ser feita baseada, aumentando ainda mais a produção solar e eólica, e não, muita gente não gosta quando eu digo, mas não vamos poder deixar de lado um avanço na produção nuclear, porque todas essas matrizes não são, nós sabemos que tem flutuações, e nós vamos ter que ter uma base, eu acredito que nós temos que evoluir para a ordem de 5% a 6% de produção de base nuclear. Não vai ter como o Brasil evitar isso ainda nesse século. Carlos, a conversa foi riquíssima, nós temos ainda várias perguntas deixadas aqui pelos nossos espectadores, mas o nosso tempo é corrido, então, por conta disso, preciso me encaminhar para o final. Gostaria de abrir espaço para cada um de vocês para que se despedissem, para que fizessem considerações finais e convidar todo mundo que está nos assistindo aqui para a próxima edição dessa série de debates, que acontece na terça-feira, dia 16, às 18 horas. Nós vamos discutir quais são as contribuições que a sociedade civil pode dar diante do desafio das mudanças climáticas. Nós temos Marina Silva participa dessa mesa, Marcelo Bear, pela Natura, o pessoal da Ambev também vai participar, vai ser uma conversa riquíssima. Paloma Costa, que é ativista integrante do Grupo Consultivo de Jovens para Mudanças Climáticas da ONU, vão participar. Esse vai ser um debate muito interessante, mediado pelo Bocuí, que está aqui conosco. Então, antes de dizer adeus a todo mundo, gostaria de, começando pelo Luiz, com o Ricardo Galvão, encerrando com o Bocuí, que vocês fizessem as considerações finais de vocês e também agradecer em nome de Carta Capital a participação de todo mundo. Muito bem. Eu acho que vamos tentar falar duas coisas que são, a meu ver, essenciais. No caso do Brasil, se nós pegarmos o que o CIEG, né, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que é feito pelo Observatório do Clima, eles mostram uma coisa que é muito importante. Se vocês pegarem as emissões de 2015, 68% dessas emissões se davam por causa do desmatamento e do sistema agropecuário. Se vocês pegarem em 2018, nós passamos de 68% para 70%. Se vocês passarem para 2019, vocês vão ver que a responsabilidade do agronegócio, que é basicamente o desmatador e o criador de grande agropecuária, chega a 72%. Então, é evidente, há um elefante, um mamute na sala. Nós temos um problema, esse problema é o agronegócio. As pessoas tendem a achar, não, é o setor atrasado do agronegócio. Sim, existe um setor mais avançado e existe um setor mais atrasado do agronegócio. Mas, basicamente, o agronegócio está baseado num modelo de negócio, que é um modelo de monocultura de exportação, e nós temos que sair desse modelo de agricultura de monocultura de exportação e passar para um sistema alimentar de território
fortemente baseado em nutrientes de tipo vegetal, de origem vegetal. Não é possível imaginarmos uma sociedade que permanecerá organizada nos próximos 20, 30 anos com esse nível, com esse modelo alimentar que nós temos hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saiu agora, em 1º de novembro, um artigo muito interessante na revista Nature. A revista Nature fez uma pesquisa de opinião entre os cientistas que participaram, 233 cientistas que participaram do último relatório do IPCC, do 6º relatório do IPCC. Esse primeiro grupo de trabalho, em suma, sobre questões teóricas da física do clima. Desses 233, 92 responderam. E o que disseram esses 92? Vejam, são opiniões, mas são opiniões extremamente qualificadas, porque são pessoas que estão dia e noite trabalhando na questão do sistema climático. Claro que não é uma projeção científica, mas é uma opinião que vale mais, talvez, tem mais peso do que uma projeção, porque o cientista está respondendo diante de uma expectativa que congrega todo o conjunto de experiências que ele tem. 60% dos 92 cientistas que responderam, pouco mais de 60%, dizem que o aquecimento global vai ser de 3 graus, pelo menos, até 2100. O que, a meu ver, tem um peso muito maior do que todas as projeções do Carbon Brief, do Global Carbon Project, etc., porque, a meu ver, são opiniões que estão baseadas não só nos dados, mas num sentimento da relação entre o sistema físico e a capacidade que a sociedade tem de reagir aos imperativos do sistema físico. E eu acho que essa é a questão que nós temos diante de nós. Nós temos hoje, o Brasil mostra um trabalho magnífico feito pelo Carlos Nobre, o Wagner Soares e o José Marengo. Se chama The Risk in Brasil. Foi publicado em 2020. A temperatura média do país, a temperatura média anual do país. 2 graus Celsius não significa um ponto de chegada, significa um ponto de partida, porque na trajetória que nós estamos em seguida indo para 4 graus em 2060. É a primeira frase do prefácio do livro. Continuando na trajetória atual das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, existe uma alta probabilidade, mais de 70%, de que atinjamos 4 graus Celsius bem antes do fim do século. Estou citando uma frase de memória, mas é exatamente as mesmas palavras. Isso significa que nós estamos numa situação extremamente complexa, extremamente dramática. O Brasil, os Estados Unidos e o Mediterrâneo mostrou um trabalho muito importante, vai chegar a 2 graus Celsius antes da média global. Não estou me referindo, claro, às altíssimas latitudes do Ártico, isso já chegaram faz tempo. Mas nas latitudes médias e baixas, o Brasil, os Estados Unidos e o Mediterrâneo vão chegar a 2 graus Celsius. Isso significa uma temperatura que o Homo sapiens nunca viveu. Em todo o quaternário, os 2,5 milhões de anos até o presente, o planeta não conheceu uma temperatura 2 graus Celsius na sua média terrestre e marítima combinada em relação ao período pré-industrial. Portanto, nós vamos entrar numa situação que é uma situação que nós jamais vivemos como espécie. E essa situação é uma situação extremamente hostil, adversa, para qualquer forma de existência, que o Ricardo Galvão estava falando, quer dizer, o governo brasileiro ele tem que entender que nós estamos numa situação de completa emergência climática, uma situação que nos dá 10 anos de sociedade organizada no Brasil, sendo conservador na minha projeção. Então, a situação é uma situação de extrema emergência. E todos os raciocínios, os modelos, os paradigmas de pensamento, de reflexão, etc., têm que ser redefinidos em função dessa situação, que é uma situação nova, completamente nova, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no século XIX e século XX. E é isso que talvez seja o mais difícil de nós nos compenetrarmos desse fato. Era mais ou menos isso que eu tinha um pouco angústia de dizer. Bom, agora sou eu, né, Thaís? Quero agradecer esse convite, foi uma enorme satisfação participar com esses 2 heróis da ciência brasileira de mudanças climáticas. Eu parabenizo a Carta Capital, porque esse tipo de discussão é muito importante trazer para a sociedade.
sem dúvida, é aí que nós devemos atuar. Eu espero que muitas pessoas vejam. Então, por isso que eu sou muito agradecido. Nós temos, realmente, o Luiz já falou tudo o que ele tinha que dizer sobre perspectiva futura. Tem ainda uma certa... Quando se fala em probabilidade, é claro que tem uma certa incerteza. Então, eu gosto de falar para todo mundo o seguinte: o que nós sabemos de mudanças climáticas é que a base física do que descreve o aquecimento global são inquestionáveis. Nós sabemos, uma física simples que muda. O diabo está nos detalhes. Nos detalhes, eu quero dizer, o quanto que os modelos dizem que vai aumentar de temperatura ou não. E nisso realmente há incerteza. Nós temos, como cientistas, acertar uma certa certeza. Mas os modelos mais simples mostram, como o Luiz falou, que pelo menos 2 graus nós vamos chegar lá, não tem jeito. Isso aí é só fazer um ajuste de dados que nós estamos vendo. Então, eu quero realçar esse problema para toda a sociedade estar consciente que nós vamos ter que ter uma administração pública de gente consciente, capaz, com vontade política de trabalhar sobre isso, senão a situação do Brasil vai ser terrível. As pessoas, eu tenho meus netos, eu me preocupo com isso. A nossa situação vai ser terrível. Não vai bastar política pública, vai ser, aliás, vontade política, vai ser necessário muita competência. Sem competência, nós não vamos fazer nada. E com todos esses problemas que nós temos, também temos oportunidades. Aqueles que forem inteligentes saberão utilizar desses novos desafios para progredir, né? Então, é isso que esse progresso vai ser feito com conhecimento. Esperemos que nós possamos mudar nesse 1, 2 anos, nós possamos mudar as nossas perspectivas e dar um novo alento de esperança à alma dos brasileiros. Fukui? Bom, Thais, dizer da minha satisfação de poder trabalhar junto com a Casa Capital na promoção desses seminários, agradecendo a presença do professor Galvão, do Luiz Marques. E eu gostaria só de colocar um pouquinho a nossa demanda particular da minha instituição, que é controle terreno, extremamente adverso hoje. No dia de hoje, nós ingressamos com uma petição, amigos da Corte, para defender o direito da Defensoria Pública, que defende os mais humildes, aqueles que não têm recursos, com o direito de requisição. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com um pedido para cassar o direito de requisição de documentos da Defensoria Pública. Então, por aí a gente vê o nível de enfrentamento que nós temos hoje e o retrocesso que representa para nós uma Procuradoria-Geral da República alinhada a um executivo negacionista, não é? Então, é muito importante que se entenda que, por exemplo, nós ingressamos também, alguns meses atrás, com uma ação civil pública para manter a pesquisa científica do Estado de São Paulo diante da extinção dos institutos de botânica, florestal e geológico, o que é um absurdo. Institutos de pesquisa centenários agrupados num único instituto sem condições de funcionamento adequado hoje, não é? Então, eu queria colocar essa necessidade da construção, um pouco na linha do que o professor Galvão colocou, de políticos que possam realmente cumprir a sua obrigação. E aí, o papel de um executivo estadual, federal, que seja responsável. O papel de um legislativo que não legisle em causa própria. Nós temos hoje um legislativo de cada 4 deputados, 3 estão ligados a votos anti-sustentabilidade, votando contra o licenciamento ambiental, votando a favor da grilagem de terras, favorecendo a grilagem de terras da Amazônia. Quer dizer, e o que nos resta hoje, e eu citei as ações judiciais, porque o que nos resta hoje é o judiciário, que é o elemento recursal. Nós perdemos a possibilidade de construir um país pela gestão, pela administração, nós perdemos a possibilidade de manter o arcabouço legal normativo
legislativo que se perdeu na área ambiental por conta da ação do ex-ministro Ricardo Salles, frente à pasta de meio ambiente, e agora essa mesma prática atinge o Legislativo Nacional por conta da ligação do governo com o Centrão. Não é? Então, eu queria colocar aqui sobre essa necessidade de reconstrução dos poderes da República, né, que são garantidos pela Constituição, de um executivo responsável, de um legislativo responsável e de um judiciário eficiente que nos garanta essa democracia ambiental que está tão bem consubstanciada na nossa Constituição Cidadã de 88. Né? E é com essa esperança que a gente construa, faça real aquilo que já está escrito, né, na nossa legislação, é que eu termino aqui agradecendo, principalmente a Thaís, pela gentileza da moderação. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês três. Também deixo o meu obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E lembrando que na próxima terça-feira, dia 16, mais uma rodada dessa série de debates, agora para discutir o papel da sociedade civil no combate às mudanças climáticas. Muito obrigada, espero todo mundo aqui na próxima terça.